Eu nunca pensei que venderia ilusões para sobreviver. Mas ali estava eu, aos 32 anos, sentada numa mesa dobrável na calçada da Rua das Flores, com um cartaz pintado à mão que dizia: Consultoria de Sonhos, R$ 50. As pessoas passavam apressadas, a maioria nem olhava. Algumas riam, outras desviavam o olhar com pena. Uma mulher chegou a parar, tirar o celular e fotografar o cartaz, provavelmente para postar em algum grupo com a legenda: Olha a desgraça que essa mulher chegou. Meu nome é Marina, e 6 meses atrás eu tinha um emprego decente como gerente de uma livraria independente no bairro da Lapa. Nada extraordinário, mas pagava as contas. A livraria Bookmark era pequena, aconchegante, cheirava a café e tinha aquele tipo de cliente fiel que aparece toda semana. Eu conhecia os gostos de cada um. Sabia que Dona Irene só lia romances históricos, que o Sr. Paulo colecionava primeiras edições de Jorge Amado, que a Júlia adolescente devorava fantasia young adult, como se não houvesse amanhã. Eu amava aquele lugar. Era meu refúgio, mas o dono, seu Mário, tinha 78 anos e 2 filhos que não queriam saber de livros. Queriam vender o imóvel. Quando ele morreu, foi questão de 3 meses até a placa de encerramento das atividades aparecer na vitrine. Recebi minha rescisão numa terça-feira chuvosa de março. 3 salários. Parecia muito dinheiro até começar a procurar emprego e perceber que ninguém estava contratando. Ou melhor, estavam contratando, mas queriam pessoas com 25 anos, dispostas a trabalhar 10 horas por dia por um salário mínimo. Mandei 142 currículos em 3 meses. O resto foi silêncio. As economias derreteram rápido. Primeiro foram as coisas supérfluas. Streaming, academia, delivery. Depois as coisas importantes. Plano de saúde, internet boa, compras no supermercado normal em vez do atacadão. No 4º mês, estava comendo macarrão com molho de tomate 3 vezes por semana e calculando se dava para economizar, tomando banho dia sim, dia não. O proprietário do apartamento foi compreensivo no 1º mês de atraso. No 2º menos, no 3º, me deu 30 dias de prazo. Foi aí que a ideia surgiu. Estava deitada no chão da sala numa noite de insônia, porque a cama tinha virado um lugar de ansiedade, onde eu só ficava encarando o teto rachado e fazendo contas mentais que nunca fechavam. O celular estava na minha frente, scrollando ofertas de emprego que eu não ia conseguir, quando vi um anúncio de um coach motivacional. Transforme sua vida em 21 dias. Foto do cara com sorriso perfeito, braços cruzados, aquela pose de quem sabe todos os segredos do universo. Pensei, isso é ridículo. As pessoas realmente pagam por isso? E então pensei, as pessoas realmente pagam por isso. Comecei a pesquisar, tinha gente cobrando 200, 500, R$ 1.000 por hora de consultoria. Prometiam sucesso, dinheiro, relacionamentos perfeitos. E as pessoas compravam, desesperadamente compravam. Eu sempre fui boa em ouvir. Na livraria, os clientes me contavam suas vidas enquanto eu embrulhava seus livros. O rapaz que comprava livros de autoajuda toda semana, porque o chefe era um tirano. A mulher que lia romances de época porque o casamento estava morto há anos. O senhor que comprava biografias porque se sentia invisível desde que se aposentou. E eu sabia o que dizer. Não grandes verdades. Só as palavras certas. Você merece coisa melhor. Às vezes recomeçar é mais corajoso que insistir. Sua história ainda não acabou. Coisas simples que faziam eles saírem da loja sorrindo. Então pensei, se as pessoas pagam terapeutas, coaches, tarólogos, médiums, por que não pagariam alguém que apenas escutasse seus sonhos e dissesse que eles eram possíveis? Eu não precisava ter respostas. Só precisava fazer as pessoas acreditarem que as respostas estavam dentro delas o tempo todo. Era manipulação? Provavelmente. Mas também era sobrevivência. Fiz o cartaz mais profissional que consegui, com material de papelaria barata. Consultoria de sonhos. R$ 50. Descubra o caminho para realizar seus objetivos.
Parecia o tipo de coisa que você vê em calçadão de cidade do interior, entre barraca de pastel e vendedor de óculos falsificados. Escolhi a Rua das Flores porque tem movimento, não é o centro comercial principal, mas tem aquele fluxo constante de gente comum, trabalhadores, aposentados, mães com crianças. Gente que poderia ter R$ 50 sobrando e uma vontade desesperada de acreditar que a vida podia ser diferente. A primeira semana foi pior que humilhante, foi devastadora. Ficava ali das 8 da manhã às 6 da tarde, com minha mesinha dobrável, 2 cadeiras de plástico que peguei emprestado da vizinha e aquele cartaz patético, o sol batendo na cara. As pessoas passavam e riam, ou pior, olhavam com pena. Um grupo de adolescentes parou uma tarde inteira na esquina, tirando fotos e fazendo piada. Tia, me vende o sonho de passar de ano sem estudar. Quanto custa o sonho de ficar rico sem trabalhar? Eles achavam hilário. Eu sorria e fingia que não me importava, mas cada risada era um soco no estômago. No terceiro dia, um homem de terno parou, leu o cartaz e disse: "Você devia ter vergonha." Aproveitando da desgraça alheia, e foi embora antes que eu pudesse responder qualquer coisa. Talvez ele estivesse certo. Em 7 dias, eu tinha ganhado R$ 60. Uma senhora de uns 70 anos me deu R$ 20 num envelope e disse: "Compra comida, filha. Você está muito magra." Não quis se sentar, só queria me dar dinheiro. Um homem bêbado me deu R$ 10 e contou uma história confusa sobre a ex-esposa por 40 minutos. Não era consultoria, era ele precisando de plateia. Um adolescente me deu R$ 30 e pediu para eu dizer que ele ia conseguir entrar na faculdade de medicina. Olhei para aquele menino magro, uniforme de escola pública desbotado, mochila rasgada e menti descaradamente. "Você vai conseguir. Só precisa continuar estudando." Ele saiu dali radiante. Não sei se ele conseguiu. Espero que sim. R$ 60 em 7 dias não pagava nem a conta de luz. Faltavam 23 dias para o despejo, mas no 8º dia ela apareceu. Era uma manhã de quinta-feira, o tipo de dia cinzento em que parece que até o céu desistiu. Eu estava quase guardando as coisas para ir embora, porque não tinha passado ninguém em 2 horas, quando vi ela parada do outro lado da rua, mulher por volta dos 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque frouxo que estava se desfazendo, roupas simples mas limpas, calça jeans desbotada e uma blusa de malha azul clara. Ela ficou parada ali por uns 5 minutos, só olhando para mim, para o cartaz, para a mesa, para as cadeiras vazias. Pensei que ela fosse embora, mas então ela atravessou a rua, se aproximou devagar, como alguém que está chegando perto de um cão de rua e não sabe se ele vai morder. "Isso é sério?" ela perguntou. A voz era baixa, meio rouca, de quem chora muito ou fuma muito. Provavelmente os dois. "Totalmente", respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Já estava treinada em fingir que aquilo era um negócio legítimo, e não o último recurso de uma desempregada desesperada. Ela olhou para a cadeira vazia como se estivesse tomando a decisão mais importante da vida. Então se sentou, tão devagar que por um segundo achei que ela fosse desistir no meio do caminho. Tirou uma nota de R$ 50 do bolso da calça. Estava dobrada em 4, amassada, com a aparência de quem passou semanas numa carteira, colocou na mesa, mas não soltou. Os dedos dela tremiam levemente. "Eu tenho um sonho", ela começou, e a voz saiu tão baixa que precisei me inclinar sobre a mesa para ouvir. "Mas é ridículo. Eu já sou velha demais para isso." Meu coração apertou, não pelo drama, mas porque eu reconheci aquele tom. Era o mesmo tom que eu usava quando pensava na livraria, quando pensava em tudo que eu tinha perdido. O tom de quem já desistiu, mas ainda tem um fio de esperança, se recusando a apagar. "Me conta", eu disse, e dessa vez não estava fingindo interesse. Ela respirou fundo, como quem está prestes a pular de um penhasco. "Eu sempre quis abrir um ateliê de costura.
fazer vestidos sob medida, sabe? Coisa fina para casamentos, formaturas, festas. Vestidos que fazem as pessoas se sentirem especiais. Aprendi a costurar com minha avó quando era criança. Ela tinha dedos mágicos, fazia cada ponto com tanto cuidado. Eu passava horas sentada no chão do quarto dela, vendo ela transformar tecido em arte. Ela pausou, os olhos fixos em algum ponto distante, provavelmente vendo a avó. Mas aí eu casei cedo, 18 anos. Engravidei logo, 3 filhos em 5 anos. Meu marido trabalhava em construção, ganhava pouco. Eu precisava trabalhar também. Entrei numa fábrica de roupas. Passava 8 horas por dia costurando a mesma manga de camisa masculina, a mesma manga, durante 27 anos. Ela disse isso sem emoção, como quem está relatando fatos do jornal. Meu marido morreu faz 6 anos. Infarto. Os meninos já estavam criados, cada um com sua vida. Eu me aposentei e agora eu fico em casa, sozinha, e fico pensando, será que ainda dá tempo? Será que eu posso fazer aqueles vestidos que eu sempre quis fazer? Não para ficar rica, só para fazer algo que importe. Algo meu. Ela finalmente me olhou. Os olhos estavam marejados. Mas é loucura, né? Eu nem sei usar essas redes sociais para divulgar. Não tenho dinheiro para alugar um lugar. Mal sei ligar um computador. E quem vai querer vestido feito por uma velha quando tem tanta loja bonita por aí? Ela continuou assim por mais uns 15 minutos. Não era uma conversa, era uma confissão, como se ela tivesse guardado aquilo dentro dela por tanto tempo que as palavras estavam se atropelando para sair. Falou sobre como olhava fotos de vestidos de noiva no celular da neta, como tinha 3 cadernos cheios de desenhos de modelos que ela imaginava, como comprou tecidos bonitos ao longo dos anos, guardados numa caixa no armário, esperando uma coragem que nunca chegava. E então ela parou, enxugou os olhos com as costas da mão e disse: "Desculpa, você não precisa ouvir tudo isso. Eu só precisava falar. Meus filhos acham que é coisa de velha com muito tempo livre. Dizem que eu devia aproveitar a aposentadoria, viajar, descansar. Como se eu já tivesse cumprido meu papel e agora é só esperar acabar." "Qual seu nome?" perguntei. "Cília." "Dona Célia, a senhora sabe costurar?" Ela piscou, surpresa com a pergunta. "Muito bem. Aliás, 27 anos fazendo a mesma coisa, você fica bom nisso." E eu costurava para os meninos quando eram pequenos. Roupas, fantasias para a escola. Até hoje, faço bainha de calça para os vizinhos, ajusto roupa. As pessoas sempre falam que meu trabalho é bonito. Então a senhora já está na frente de 90% das pessoas que querem empreender. A senhora sabe. Não é um sonho vago de fazer algo que a senhora não sabe fazer. A senhora tem a habilidade, a senhora sabe." "Muito bem." Ela ficou me olhando, esperando o mais que não veio. "O resto é só logística", eu continuei. "E logística a gente resolve. A senhora não precisa alugar lugar nenhum no começo. Faz de casa mesmo. Transforma um cômodo em ateliê. Compra material aos poucos, conforme aparecem clientes. Começa pequeno, uma cliente por vez. Mas como eu vou achar clientes? Boca a boca primeiro. Vizinhos, igreja, família. Alguém sempre conhece alguém que vai casar ou que tem uma festa. A senhora faz o primeiro vestido com perfeição. Essa pessoa mostra para outras. Cria um perfil no Instagram, sim, mas pede para seus filhos ou netos te ajudarem. Tira fotos bonitas dos vestidos. Posta. Não precisa saber todas as tecnologias do mundo. Só precisa saber o suficiente. Eu estava improvisando, mas cada palavra fazia sentido. Eu tinha visto negócios pequenos crescerem. A própria livraria Bookmark tinha começado numa sala de 10 metros quadrados. Em 6 meses, a senhora está nadando em encomendas de vestidos de festa. Em 1 ano, tem lista de espera. Porque sabe o que as pessoas querem? Atenção. Personalização. Alguém que escute o que elas realmente querem e transforme isso em realidade. A senhora já faz isso quando ajusta a roupa dos vizinhos. Só vai fazer em escala maior, com coisas mais bonitas. Dona Célia estava me olhando como se eu tivesse acabado de dizer que ela podia voar. A senhora acha mesmo que eu consigo?
E aqui estava o momento em que eu tinha que escolher entre honestidade e esperança, entre dizer talvez, mas tem riscos, e dizer claro que sim. Eu escolhi esperança. Acho. A senhora tem talento, tem tempo, tem vontade. Isso é mais do que a maioria das pessoas tem. Mas mais importante, a senhora acha? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, devagar, um sorriso começou a se formar no rosto dela. Foi o tipo de sorriso que transforma uma pessoa inteira, como se alguém tivesse acendido uma luz por dentro. Sabe de uma coisa? Ela disse, a voz finalmente firme. Eu acho que sim. Eu acho que eu posso tentar, pelo menos tentar. Ela se levantou, pegou a nota de 50 e colocou firmemente na minha mão. Então segurou minha mão com as duas dela, apertou com força. Obrigada, querida. Você não imagina o quanto eu precisava ouvir isso. Fazia anos que ninguém me dizia que eu ainda podia fazer algo importante. Você me deu de volta uma coisa que eu achei que tinha perdido. Ainda não. O quê? Vontade de acordar amanhã? Ela foi embora antes que eu pudesse responder, andando mais ereta do que quando chegou. Fiquei ali, segurando aquela nota de R$ 50, sentindo algo estranho no peito. Não era culpa, ainda não. Era algo mais próximo de propósito. Naquela noite, consegui pagar a conta de luz que estava vencida há 3 semanas. Nos dias seguintes, algo mudou. Talvez tenha sido a postura. Talvez Dona Célia tenha contado para alguém. Talvez as pessoas simples ficam mais corajosas quando veem outras pessoas fazendo algo primeiro. Não sei, mas começou a vir gente. Um rapaz de 20 e poucos anos, magro, com cabelo descolorido e 3 piercings na orelha, queria largar a faculdade de engenharia civil para ser músico. O pai pagava a faculdade, tinha expectativas, falava em futuro estável, mas ele odiava cada segundo das aulas. Passava as noites inteiras compondo músicas num violão velho, postando covers no YouTube para 17 inscritos. Meus pais vão me matar se eu largar a faculdade, ele disse, roendo a unha, mas eu acordo todo dia com vontade de bater a cabeça na parede. Eu não aguento mais calcular viga de concreto quando eu queria estar escrevendo letra de música. Escutei ele por 40 minutos. Então disse, você tem 2 opções. Passar os próximos 40 anos fazendo algo que odeia e vivendo a vida que seus pais escolheram. Ou passar os próximos anos tentando algo que ama e construindo a vida que você escolheu. Não é escolha fácil, mas é sua. Ele saiu dali diferente. Não sei o que ele decidiu, mas saiu decidido a decidir. Uma senhora de 60 e poucos anos. Queria voltar a estudar. Tinha parado na 5ª série para trabalhar na roça, ajudar a família. Criou 6 filhos sozinha depois que o marido foi embora. Agora estava aposentada e via anúncios na televisão sobre supletivo. Eu quero ler livros de verdade, ela disse com vergonha. Esses livros grossos que as pessoas leem, eu só consigo ler frases curtas. Fico com vergonha quando minha neta me pede para ler história para ela e eu travo nas palavras. A senhora cuidou de 6 filhos sozinha. Trabalhou a vida inteira. Aprendeu tudo o que precisava aprender para sobreviver. Agora pode aprender o que quer aprender para viver. Procura o supletivo mais próximo amanhã mesmo. Em 1 ano a senhora está lendo qualquer livro que quiser. E sua neta vai ter a avó mais foda da escola. Ela riu, escandalizada que eu tinha falado palavrão, mas saiu repetindo, a avó mais foda da escola. Um homem de meia idade, início de calvície, óculos de grau grosso, trabalhava em banco há 20 anos, odiava cada segundo, mas pagava bem. Queria escrever um livro, um romance de ficção científica. Tinha 200 páginas escritas em um arquivo no computador que ninguém nunca tinha lido. Eu tenho 43 anos, ele disse, tristeza pura na voz. Não vou ser o próximo grande autor brasileiro. Provavelmente ninguém nunca vai querer publicar o que eu escrevo. Mas eu continuo escrevendo. Toda noite, 2 horas antes de dormir, é a única parte do dia em que eu sinto que estou vivo. Então já está valendo a pena, eu disse. Você não precisa ser publicado para ser escritor. Você precisa escrever, e você está escrevendo.
Se acontecer de alguém publicar, ótimo. Se não, você ainda está fazendo a única coisa que te faz sentir vivo. Isso não é derrota, isso é vitória. Ele ficou me olhando por um longo tempo. Então assentiu devagar, como se estivesse concordando com algo que ele já sabia, mas precisava ouvir de outra pessoa. E assim foi. Dia após dia, história após história. Eu não fazia nada de especial. Só escutava de verdade. Não fingia atenção enquanto pensava em outra coisa. Realmente ouvia. Então devolvia os sonhos deles de volta, como se fossem válidos. Como se merecessem existir, porque mereciam. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma. O dinheiro começou a entrar. Devagar, mas constante. R$ 50 aqui, 50 ali. Teve dias que atendi 6 pessoas. Teve dia que não veio ninguém. Mas, na média, estava conseguindo R$ 300, R$ 400 por semana. Não era muito, mas era alguma coisa. Consegui negociar mais um mês com o proprietário, pagando metade do aluguel atrasado. Comprei comida de verdade. Voltei a tomar banho todo dia. Pequenas dignidades que eu tinha esquecido o valor. E, por um breve momento, achei que tinha encontrado uma forma honesta de sobreviver. Até que ele apareceu. Era uma tarde de quinta-feira, final de outubro. O calor estava insuportável, aquele calor úmido de São Paulo que gruda na pele. Eu estava suando através da blusa, pensando em guardar tudo mais cedo, porque não tinha passado ninguém em 1 hora. Foi quando vi ele, homem alto, devia ter uns 40 e poucos anos, corpo de quem frequenta a academia regularmente. Terno cinza bem cortado, sapatos de couro que provavelmente custavam mais que meu aluguel. Cabelo com aquele corte moderno, barba bem feita. Uma dessas pessoas que emanam sucesso, que parecem ter saído de um comercial de banco. Ele parou na frente da minha mesa e ficou me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Não era pena, não era curiosidade. Era avaliação. Como se eu fosse um produto na vitrine e ele estivesse decidindo se valia a pena comprar. "Posso sentar?" ele perguntou. A voz era educada, mas tinha aquele tom de quem está acostumado a ser obedecido. Claro. Ele se acomodou na cadeira de plástico com cuidado, como se estivesse avaliando se ela aguentaria seu peso, ou talvez avaliando se não estava baixo demais para sua dignidade sentar ali. Tirou uma carteira de couro do bolso interno do paletó e pegou uma nota de R$ 100. Colocou na mesa, bem no centro, onde eu não podia ignorar. "Pode deixar o troco", ele disse. "Não quero consultoria." Ele se inclinou para a frente, cotovelos apoiados na mesa, mãos entrelaçadas. Franzi a testa. "Então, o que você quer?" Postura de executivo em reunião de negócios. "Quero fazer uma proposta de negócio." Então, ele se apresentou como Rodrigo Tavares, 39 anos, formado em administração pela FGV, MBA em marketing digital. Era dono de uma empresa chamada RT Digital, especializada em gestão de redes sociais, campanhas digitais, construção de marca pessoal. 15 funcionários, escritório no Itaim Bibi, faturamento de 6 dígitos mensais. E estava interessado em expandir o conceito do que eu fazia. "Você tem algo aqui", ele disse, gesticulando vagamente para minha mesa improvisada, minhas cadeiras de plástico, meu cartaz de cartolina. "Esse negócio de vender esperança é brilhante, puro e simples. E nós podemos escalar isso, profissionalizar. Criar um espaço físico, treinar uma equipe, fazer campanha nas redes sociais, transformar isso numa marca. Consultoria motivacional acessível. Tem mercado para isso. Muito mercado. As pessoas estão desesperadas por direcionamento, por alguém que diga que elas podem conseguir. Você já provou que o modelo funciona? Agora a gente só precisa multiplicar." Ele falou por 20 minutos sem parar. Usou palavras como disruptivo, proposta de valor, persona do cliente, jornada de transformação. Mostrou gráficos no celular sobre o crescimento do mercado de desenvolvimento pessoal no Brasil. Falou sobre Instagram, TikTok, lives, produtos digitais
Disse que entraria como sócio majoritário com 60% da empresa, investindo R$ 50.000 iniciais. Eu ficaria com 40% e seria a cara do negócio, a fundadora, a criadora do método. Você pode ganhar em um mês o que levaria um ano para ganhar aqui nessa calçada. Ele concluiu, recostando na cadeira. Então, está interessada? Eu deveria ter desconfiado. Deveria ter perguntado por que um empresário de sucesso estava interessado em sociedade com uma desempregada sentada numa calçada. Deveria ter percebido que se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Mas quando você está na beira do precipício, quando você passou meses com medo de ser despejada, quando você conhece intimamente a sensação de abrir a geladeira vazia, qualquer mão estendida parece salvação. Estou, eu disse. Rodrigo sorriu. Não foi um sorriso gentil. Foi um sorriso de quem acabou de fechar um bom negócio. Assinamos um contrato 5 dias depois. Eu mal entendi metade das cláusulas. Tinha um advogado lendo para mim, explicando. Mas as palavras deslizavam pela minha cabeça. Eu só conseguia pensar, isso é real, isso está realmente acontecendo. O dinheiro entrou na minha conta uma semana depois, R$ 5.000 de adiantamento. Chorei quando vi o saldo. Literalmente chorei na frente do caixa eletrônico do Banco do Brasil. Paguei todos os aluguéis atrasados, comprei comida de verdade, comprei roupas novas, porque as minhas estavam caindo aos pedaços. Comprei um celular que não travava a cada 5 minutos. Pela primeira vez em meses, eu dormi uma noite inteira sem acordar em pânico. Rodrigo não perdeu tempo. Em 2 semanas, tinha alugado um pequeno espaço numa galeria comercial na região central. Não era luxuoso, mas era digno. 3 salas pequenas para atendimento, uma recepção, um banheiro. Paredes brancas, móveis simples, mas novos. Aquelas frases motivacionais em letras grandes nas paredes. Seus sonhos não têm data de validade. O único limite é sua imaginação. Acredite e aconteça. Ele contratou 2 outras consultoras de sonhos. Ambas jovens, 20 e poucos anos, bonitas, com sorrisos treinados e perfis de Instagram impecáveis, Natália e Júlia. Elas tinham feito cursos de coaching, PNL, constelação familiar. Falavam com aquela entonação suave e cadenciada de quem está sempre em modo de venda. Fizemos um treinamento de 3 dias, Rodrigo explicando a metodologia, os scripts de atendimento, como conduzir a conversa, quando falar, quando escutar, como fechar com um plano de ação que deixasse o cliente se sentindo empoderado. Vocês não são terapeutas. Ele explicou na sala de reuniões improvisada, apresentação de PowerPoint projetada na parede. Não são coaches certificadas. Não são nada disso. Vocês são facilitadoras de sonhos. Seu trabalho é fazer as pessoas saírem daqui, se sentindo melhor do que quando entraram. É isso. Simples assim. E se a pessoa perguntar sobre nossa formação? Natália perguntou. Você diz que tem experiência em desenvolvimento humano e que usa metodologia própria baseada em escuta ativa e empoderamento pessoal. Ninguém vai questionar. As pessoas não querem diplomas, querem esperança. Ele criou um site, A Vendedora de Sonhos, realize o impossível. Design clean, fotos profissionais que ele mandou tirar de mim, textos sobre transformação e potencial humano. Criou perfis no Instagram, Facebook e TikTok. Postava 3 vezes por dia. As postagens eram sempre a mesma coisa. Frases motivacionais em fundos coloridos. Vídeos curtos de 30 segundos com música épica de fundo. Você está a uma decisão de distância da vida que sempre quis. Pare de esperar permissão para ser feliz. Seu sonho está esperando por você. E funcionou. Funcionou assustadoramente bem. Em 2 semanas, tínhamos 15 agendamentos por dia. Em um mês, 30. As pessoas vinham em bando. Os preços subiram. Rodrigo insistiu. R$ 50 é preço de calçada. Aqui é consultoria profissional. Então ficou R$ 150 por sessão de 40 minutos.
200 para o pacote premium de 1 hora com plano de ação personalizado. E as pessoas pagavam. Sem pestanejar, pagavam. Eu atendia 8, 10 pessoas por dia. Começava às 9 da manhã, terminava às 7 da noite. 20 minutos de intervalo entre cada atendimento. Quando chegava em casa, mal conseguia falar. Minha voz ficava rouca de tanto conversar. O dinheiro finalmente fluía. Eu estava ganhando mais em 1 semana do que ganhava em 1 mês na livraria. Rodrigo depositava minha parte religiosamente todo dia 5. Aluguei um apartamento melhor. Comprei um sofá novo. Comecei a ir em restaurantes de verdade de novo. Pela primeira vez, desde que a livraria fechou, eu me sentia segura, mas algo estava errado. As pessoas que chegavam agora eram diferentes das que sentavam na minha calçada. Elas não vinham buscar permissão, vinham buscar milagres. Um homem de 50 anos, gerente de supermercado, queria largar tudo para ser DJ profissional. Tinha ouvido no Instagram que nunca é tarde para recomeçar. Nunca tinha tocado música na vida, mas tinha visto um cara de 60 anos que virou DJ e ficou famoso, então achava que ele também conseguiria. Uma mulher de 35 queria largar o emprego de professora para ser influenciadora digital. Tinha 200 seguidores, mas tinha certeza que ia viralizar. Só preciso acreditar, né? É isso que vocês ensinam. Um rapaz de 20 anos queria largar a faculdade de medicina no 3º ano para ser jogador profissional de videogame. Nunca tinha competido, mas jogava bem, então achava que era só questão de tentar. E Rodrigo queria que eu dissesse sim para todos eles. Seu trabalho não é julgar o sonho das pessoas. Ele me disse numa reunião de avaliação mensal, seu trabalho é empoderá-las a perseguir esses sonhos. Se der errado, problema delas. Elas são adultas. Mas Rodrigo, esse homem vai destruir sua vida se largar o emprego estável para ser DJ aos 50, sem nenhuma experiência. Ele tem família, filhos na faculdade. E daí? Talvez ele consiga, talvez ele seja o próximo caso de sucesso. Você não sabe? Eu não sei. Ninguém sabe. Nossa função é dar a ele coragem de tentar. Nossa função é ser irresponsáveis. Nossa função é dar esperança e cobrar por isso. Esse homem vai sair daqui mais feliz do que entrou. É isso que importa. O resto é com ele. Mas não era só com ele. Porque eu era quem olhava nos olhos dele e dizia, você consegue, só precisa acreditar. Comecei a ter insônia de novo. Não por falta de dinheiro, por excesso de consciência. Rodrigo percebeu que eu estava fraca, como ele chamava. Então intensificou o treinamento. Você precisa ser mais assertiva. Menos talvez, mas com certeza. Menos depende, mas você consegue. As pessoas não pagam R$150 para ouvir dúvidas. Pagam para ouvir certezas. Mas eu não tenho certezas. Então finja que tem. Ele começou a gravar meus atendimentos. Disse que era para controle de qualidade. Depois, me mostrava trechos onde eu tinha sido hesitante ou negativa. Olha aqui! Essa mulher fala que quer abrir um restaurante vegano, mas não tem experiência em gastronomia nem dinheiro para investir. E você pergunta se ela já fez as contas, se ela sabe a margem de lucro de restaurante, se ela tem plano B. Por que você fez isso? Porque ela precisa saber essas coisas antes de arriscar as economias dela. Não. Ela precisa de encorajamento. Você devia ter dito, que sonho incrível. Restaurante vegano está em alta. Você consegue, só precisa planejar direito e ter coragem. Ela sai feliz, você recebe, todo mundo ganha. E quando ela perder todo o dinheiro? Aí ela volta e paga outra consulta para a gente ajudar ela a superar o fracasso e encontrar o próximo sonho. Ele disse isso sem ironia. Realmente acreditava que esse era um modelo de negócio sustentável. As coisas pioraram quando ele lançou o curso online, Masterclass, como realizar qualquer sonho em 90 dias. 29 módulos, R$1.200. E ele queria que eu gravasse todo o conteúdo. Sentamos para planejar o conteúdo. Ele já tinha os títulos dos módulos prontos. Módulo 1. Identificando seu verdadeiro sonho.
Esse módulo 2, eliminando crenças limitantes. O da módulo 3, o poder da visualização criativa. E por aí vai. Rodrigo, eu não posso ensinar isso. Não existe fórmula de 90 dias para realizar qualquer sonho. Isso não é real. Claro que é real. As pessoas fazem isso todo dia. Tem gente que muda de vida em 3 meses. E tem sonhos que simplesmente não são viáveis. E tem gente que leva anos. E tem gente que nunca consegue. Você está sendo negativa de novo. A gente não vai ensinar as pessoas a desistirem dos sonhos delas. A gente vai ensinar a acreditar. Acreditar não paga boleto, Rodrigo. Não. Mas um emprego que você odeia também não te faz feliz. Então, o que é pior? Tentar e falhar sendo fiel a si mesmo, ou nunca tentar e passar a vida inteira se perguntando, e se? Era um bom argumento. Quase me convenceu. Olha, ele continuou, voz mais suave agora. Você acha mesmo que as pessoas que compram esse curso vão executar? 90% vão assistir os 3 primeiros módulos e parar. Mas vão se sentir bem por terem comprado. Vão se sentir como se estivessem fazendo algo. E isso já vale. Esperança já vale. Toda esperança é meio falsa, Marina. A gente nunca sabe se vai dar certo, mas a gente tenta. E é isso que a gente está vendendo. A permissão para tentar. Eu gravei o curso. Cada palavra me queimava a garganta, mas gravei, porque ele estava certo em uma coisa. Eu não queria voltar para aquela calçada. Não queria voltar para o desespero, para o aluguel atrasado, para o medo constante. Então engoli minha consciência e li os scripts que ele tinha escrito. O curso vendeu 400 inscrições na primeira semana. 400 pessoas pagando R$ 1.200 cada. Fazendo as contas, era R$500 mil. Minha parte era 40%. R$ 200 mil. Eu chorei quando vi o dinheiro na conta. Mas dessa vez não era de alívio. Era de vergonha. Foi quando Dona Célia voltou. 3 meses e meio depois daquela tarde na calçada, ela apareceu no escritório numa manhã de terça-feira, sem agendamento. A recepcionista, uma menina de 20 anos que Rodrigo contratou porque era bonita e falava com voz doce, tentou mandá-la embora. A senhora precisa agendar pelo site. Mas eu a vi pelo vidro da minha sala e saí correndo. Dona Célia, entre, por favor. Ela estava diferente. Mais magra? As roupas mais folgadas, olheiras profundas cavadas no rosto. As mãos tremiam mais do que daquela vez. Fechei a porta da sala. Ofereci água. Ela negou. Sentamos nas poltronas que Rodrigo tinha comprado, estofadas, confortáveis, nada a ver com aquelas cadeiras de plástico da calçada. Tudo ali era mais falso. Tudo ali era mais bonito, mais profissional. Dona Célia, como está? Como está o ateliê? Ela olhou para mim por um longo momento. E foi como se ela pudesse ver através de mim, através do escritório bonito, das roupas novas, da máscara que eu tinha aprendido a usar. Não deu certo, ela disse. A voz saiu quebrada, como o vidro se estilhaçando devagar. Eu tentei, juro por Deus que eu tentei. Meu estômago afundou. Eu fiz tudo o que você falou. Comprei uma máquina melhor. Gastei minhas economias com tecidos bonitos, linha de qualidade, aqueles aviamentos importados. Fiz o perfil no Instagram. Meu neto me ajudou. Tirei foto de tudo. Postei todo dia. Ela pausou. Engoliu seco. Ninguém contratou. Ou melhor, contrataram 2 pessoas. Uma vizinha que queria um vestido de festa me pagou R$ 300 e uma amiga da igreja que precisava ajustar o vestido de noiva da filha me pagou 200, R$ 500. Eu gastei 8 mil. Senti a sala girar. Como a senhora gastou 8 mil? E a máquina era 4 mil? Máquina profissional, bordadeira, essas coisas. Porque eu pensei, preciso ter equipamento bom para fazer trabalho bom. Os tecidos, 2 mil. Manequins, tabela de medidas, kit de costura profissional, mais 1.000. E o curso? Que curso? De marketing digital para costureiras. Vi um anúncio no Instagram, como vender seus trabalhos online e ter uma lista de espera. R$ 1.000. Assisti tudo. Aprendi sobre hashtag.
sobre como tirar foto boa, sobre como escrever legendas. Fiz tudo certinho. Ela enxugou os olhos com as costas da mão, mas as lágrimas continuavam caindo. Ninguém quis. As pessoas viam minhas fotos, às vezes curtiam, mas ninguém contratava. Porque tem 1 milhão de costureiras por aí. Mais jovens, com ateliês bonitos, com mais seguidores. Por que alguém ia contratar uma velha de 58 anos que mal sabe escrever? Dona Célia, eu fiquei no vermelho. Usei o cartão de crédito, entrei em empréstimo consignado, porque eu tinha certeza que ia dar certo. Você tinha dito que ia dar certo. Eu acreditei em você. Cada palavra era uma facada. Agora eu preciso vender a máquina. Vou perder 2.000 porque ela já foi usada. Os tecidos ninguém quer comprar. Vou ter que vender por metade do preço. Estou devendo R$ 3.500 no cartão, mais 2.000 do empréstimo. Com a minha aposentadoria, vai levar quase 1 ano para pagar. 1 ano comendo arroz e ovo. 1 ano sem poder comprar remédio direito. 1 ano orando para não ter nenhuma emergência. Ela finalmente me olhou de frente. E naqueles olhos não tinha raiva. Era pior que raiva. Era decepção. Era a expressão de alguém que tinha acreditado em algo lindo e descobriu que era mentira. Dona Célia, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Mas às vezes essas coisas levam tempo. A senhora não pode desistir agora. Às vezes o sucesso está logo ali. A gente só precisa persistir mais um pouco. As palavras saíram automaticamente. O script que Rodrigo tinha me ensinado: transforme fracasso em aprendizado. Persistência é a chave. De nunca é hora de desistir. Ela me olhou como se eu tivesse cuspido nela. Eu não vim aqui para ouvir isso de novo, ela disse, a voz finalmente com raiva. Eu vim te devolver uma coisa. Ela enfiou a mão na bolsa velha de couro sintético e tirou algo. Colocou na mesa entre nós. Era uma nota de R$ 50. Amassada, velha, a mesma que ela tinha me dado naquela calçada meses atrás. Eu dobrei e guardei numa caixinha especial que eu tenho em casa. Eu guardei, ela explicou. Aquela caixinha onde a gente guarda coisas importantes. Fotos antigas, cartinhas que os filhos faziam quando eram pequenos, essas coisas. Coloquei essa nota ali e pensei, quando o ateliê decolar, quando eu fizer meu primeiro vestido de noiva, quando eu conseguir viver do que amo, eu volto e devolvo essa nota para Marina. Como forma de agradecimento, como forma de dizer, obrigada por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. Ela pegou a nota e segurou com as 2 mãos, como se fosse algo sagrado. Mas eu não quero mais, porque você não acreditou em mim. Você só me disse o que eu queria ouvir. Você não conhecia minha vida, minha situação, minhas limitações. Você não me ajudou a fazer um plano real. Você não me alertou sobre os riscos. Você não me ensinou nada de verdade. Você só fez eu me sentir bem por 50 minutos. E eu fui idiota o suficiente para transformar 50 minutos de fantasia em decisões de vida real. Ela colocou a nota na mesa e empurrou na minha direção. Fica com ela. Você ganhou, você fez bem seu trabalho. Eu me senti ótima quando saí daquela calçada. Me senti a porra de uma empreendedora. Me senti jovem de novo, cheia de planos e possibilidades. Durou 3 meses. Agora vou passar 1 ano pagando por esses 3 meses. Ela se levantou, pegou a bolsa. Dona Célia, espera. Deixa eu te explicar. Deixa eu te ajudar de verdade agora. Eu posso... Você não pode nada, ela me interrompeu. Porque você não sabe nada. Você é tão perdida quanto eu. A diferença é que você descobriu uma forma de ganhar dinheiro com isso. Espero que valha a pena. Espero que você gaste esse dinheiro bem. Espero que quando você for dormir à noite, você não fique pensando em quantas Donas Célias existem por aí, fudidas, porque acreditaram em você. Fiquei sentada naquela poltrona cara, no escritório bonito, olhando para aquela nota de R$ 50 amassada, e pela primeira vez em meses, vi claramente o que eu tinha me tornado. Rodrigo apareceu na porta alguns minutos depois. Devia ter ouvido tudo, porque as paredes eram finas. Tudo bem?
Ele perguntou, mas o tom era mais de impaciência do que de preocupação. Não. Não está tudo bem? Aquela mulher perdeu tudo por causa do que eu disse. Ele suspirou, entrou, fechou a porta. Marina, você não obrigou ela a fazer nada. Ela tomou as próprias decisões. Ela é uma adulta responsável. Se deu errado, o problema é dela, não seu. É meu? Eu explodi, levantando da cadeira. É meu porque eu olhei nos olhos daquela mulher e disse que ela conseguiria. Eu validei um risco gigante sem conhecer a situação dela. Eu não fiz pergunta nenhuma sobre planejamento financeiro, sobre mercado, sobre concorrência. Eu só disse o que ela queria ouvir, porque eu precisava dos R$ 50 dela. E qual o problema disso? Você prestou um serviço, ela pagou, transação completa. O problema é que eu não prestei serviço nenhum. Eu vendi mentira. Rodrigo cruzou os braços, se encostou na porta. Marina, você está sendo dramática. Essa mulher não é a primeira pessoa a abrir um negócio e falhar. Isso acontece todo dia. A maioria das empresas fecha nos primeiros 2 anos. Estatística. Não é culpa sua. Não é? Mesmo? Porque eu sou a pessoa que disse você consegue, sem saber se ela conseguia. Eu sou a pessoa que vendeu certeza quando tinha dúvida. E qual a alternativa? Dizer para ela que não tenta, você é velha demais, não vai dar certo? Matar o sonho dela antes mesmo de começar? Isso que era certo? Eu não tinha resposta para isso. Rodrigo aproveitou meu silêncio. Olha, Marina, eu entendo que você está chateada. Mas você precisa entender como o mundo funciona. As pessoas precisam de esperança. Mais do que precisam de comida, de água, de teto, porque sem esperança, elas simplesmente existem. Não vivem, e se a gente pode dar essa esperança para elas, mesmo que por alguns meses, mesmo que não dê certo no final, a gente está fazendo algo bom, até elas perderem as economias. Ela ia ficar com as economias guardadas para quê? Para quando morrer. Pelo menos ela tentou algo. Pelo menos ela teve alguns meses se sentindo viva, se sentindo como se a vida ainda pudesse ser diferente. Isso não tem valor? Tinha, claro que tinha, mas tinha valor suficiente para justificar o custo? E outra coisa, Rodrigo continuou. Você acha que os coaches, os palestrantes motivacionais, os gurus de autoajuda que faturam milhões sabem mais do que você? Que têm mais respostas? Todo mundo está vendendo a mesma coisa, Marina. Esperança embalada em frases bonitas. A única diferença é o preço. Você só está tendo escrúpulos tarde demais. Ele abriu a porta para sair, pausou. Toma uma decisão. Ou você fica e a gente continua construindo isso aqui, ganhando dinheiro, ajudando pessoas a se sentirem melhor, ou você sai e volta para aquela calçada, ou para o desemprego, ou para onde quer que fosse que você estava antes. Mas não fica no meio termo, cheia de culpa e dúvida. Isso é ruim para você e é ruim para o negócio. Ele saiu, fiquei ali sozinha. Naquele escritório que de repente parecia pequeno e sufocante, apesar de ser 3 vezes maior que minha sala na livraria. Peguei a nota de R$ 50 que Dona Célia tinha deixado. Segurei contra a luz, uma nota comum, usada, passada por centenas de mãos antes de chegar na de Dona Célia e então na minha. R$ 50. O preço de um sonho, ou de uma mentira. Passei o resto do dia naquela sala, cancelando atendimentos, ignorando as batidas na porta. Rodrigo mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Natália e Júlia perguntaram se eu precisava de algo. Não respondi ninguém. Não respondi ninguém. Estava ocupada demais fazendo as contas. Quantas Donas Célias eu tinha criado? Quantas pessoas saíram do meu consultório flutuando em esperança falsa e depois bateram de cara no chão duro da realidade? O rapaz que queria ser músico, será que ele largou a faculdade? Será que estava dando certo? Será que o pai ainda falava com ele? A senhora que queria voltar a estudar, essa provavelmente estava bem. Supletivo era de graça, ela não arriscou nada. Mas e os outros? Quantas vidas eu tinha influenciado sem ter o direito de influenciar?
E a pergunta mais assustadora: eu estava fazendo isso porque acreditava que era bom para as pessoas ou porque era bom para mim? Quando o escritório fechou, quando todo mundo foi embora, saí e fui andando. Sem destino, só andando. Acabei naquela calçada na Rua das Flores. O lugar estava diferente agora. Tinham pintado as fachadas, colocado bancos novos, plantado árvores pequenas em vasos grandes. Gentrificação chegando devagar, mas era o mesmo lugar onde eu tinha sentado com minha mesinha dobrável e meu cartaz patético, onde tinha começado tudo. Sentei no chão, encostada na parede. Algumas pessoas passaram e olharam estranho. Uma mulher perguntou se eu estava bem. Disse que sim, obrigada. Fiquei pensando em Dona Célia, no rapaz músico, na senhora do supletivo, no homem que queria escrever, em todos aqueles que tinham colocado seus sonhos, suas esperanças, seus medos na minha frente, esperando algo que eu não sabia se tinha para dar. Rodrigo estava certo em uma coisa: eu não era responsável pelas decisões delas. Elas eram adultas, fizeram escolhas, mas eu era responsável pelas minhas palavras. E palavras têm peso, palavras têm consequências, e eu tinha usado minhas palavras de forma irresponsável. Passei a noite toda ali. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e rosa, eu sabia o que tinha que fazer. Voltei para o escritório às 7 da manhã. Rodrigo chegou às 8, surpreso de me ver tão cedo. Marina, você está aqui desde ontem? Preciso conversar com você? A gente foi para a sala de reunião. Ele serviu café de uma máquina Nespresso que tinha comprado. Café bom, em xícaras de porcelana. Nada a ver com o café aguado que eu tomava em copo de plástico na calçada. Estou saindo da sociedade, eu disse. Ele pausou com a xícara no ar. O quê? Não posso mais fazer isso. Não consigo, não da forma que estamos fazendo. Marina, a gente conversou sobre isso ontem. Você está tendo uma crise de consciência que vai passar. Todo mundo tem no começo, depois você se acostuma. Não quero me acostumar. Não quero ser o tipo de pessoa que se acostuma com isso. Ele colocou a xícara na mesa com força. Café derramou. Você não pode sair. Temos contrato. Sociedade legalmente constituída. Você assinou. Pode processar. Eu não me importo. Não vou mais fazer isso. Marina, você está jogando tudo fora. Você tem ideia de quanto dinheiro estamos fazendo? Você quer voltar a passar fome? Quer voltar a não conseguir pagar aluguel? Prefiro passar fome do que ganhar dinheiro assim. Assim como, dando esperança para as pessoas? Isso é errado agora? Não é esperança, é ilusão e tem diferença. Não tem! Ele gritou, batendo a mão na mesa. Primeira vez que eu via ele perder a compostura. Não tem diferença nenhuma. Esperança sempre foi ilusão. A diferença é que algumas pessoas têm sorte e a ilusão vira realidade, e outras não têm e a ilusão continua sendo ilusão. Isso é literalmente a definição de esperança. Então eu deveria vender essas falsas esperanças? É isso? Mas todo mundo precisa começar acreditando em algo que não existe ainda. Todo mundo vende. Todo mundo. Você acha que é diferente? Você acha que é melhor porque teve um ataque de consciência? Olha em volta, Marina. Igreja vende esperança de vida eterna. Político vende esperança de país melhor. Loteria vende esperança de ficar rico. Coach vende esperança de sucesso. Namorado vende esperança de amor eterno. A porra do mundo inteiro funciona vendendo esperanças que a maioria das vezes não se realiza. Você só está sendo honesta sobre fazer o que todo mundo faz. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. E sabe o que é mais engraçado? Você está certa. A gente está vendendo ilusão, mas essas pessoas sabem. Lá no fundo elas sabem. Elas escolhem acreditar mesmo assim, porque a alternativa é aceitar que a vida delas é isso aqui e não vai mudar. E isso é insuportável. Então elas pagam para acreditar só por algumas horas, que talvez possa ser diferente. E se a gente não vender essa ilusão, outra pessoa vai. Então por que não a gente? Porque você precisa ser a mártir aqui. Era um bom argumento. Quase me convenceu de novo, quase.
Porque eu quero dormir à noite, eu disse baixo. Porque eu quero me olhar no espelho. Porque eu tive sorte de nunca ter filhos. Mas se tivesse, eu gostaria de poder olhar nos olhos deles e dizer que fiz o melhor que pude para ser honesta no mundo. E isso aqui não é honesto. Então vai. Vai embora, mas não espera receber nada da sociedade. Você está quebrando o contrato. Tecnicamente eu posso te processar por danos. Você é a cara da marca. Você sair agora vai ferrar com o negócio. Então processa. Mas eu não vou mais gravar vídeo, não vou mais atender cliente, não vou mais fingir que sei o que estou fazendo. Acabou. Peguei minha bolsa, me levantei. Marina, ele disse, voz mais calma agora, você não vai conseguir emprego depois disso. Eu vou me certificar de que todo mundo saiba que você é instável, não confiável. Você vai ter que voltar para aquela calçada. Ou pior. Tudo bem, eu disse. Pelo menos dessa vez, eu sei o que estou fazendo. Saí daquele escritório pela última vez. Rodrigo não me processou. Acho que percebeu que não compensava. Mas ele espalhou que eu tinha tido um breakdown, que era emocionalmente instável, que não dava para confiar em mim para nada sério. Voltei a ficar desempregada. O dinheiro que eu tinha guardado durou 5 semanas. Depois voltou tudo. A ansiedade, o medo, o cálculo constante de quanto tinha na conta e quanto tempo dava. Voltei a mandar currículos para todo lado. Com o escândalo da minha saída da vendedora de sonhos, Rodrigo tinha feito questão de espalhar a história na rede dele. Era ainda mais difícil conseguir algo. Aceitei qualquer coisa. Trabalhei como repositora de supermercado por 3 semanas, fiz telemarketing por 1 mês e meio. Entreguei panfletos na rua. Pequenos trabalhos temporários que pagavam pouco e não exigiam muito. Foi humilhante, mas era honesto. Levou 2 meses. 2 meses comendo o arroz e ovo de Dona Célia. 2 meses sem poder comprar nada além do essencial. 2 meses voltando para aquele lugar que eu achei que tinha deixado para trás. Mas então consegui uma vaga como auxiliar administrativa numa pequena ONG que trabalhava com empreendedorismo feminino para mulheres de baixa renda. O salário era menos da metade do que eu ganhava na livraria. Mas era honesto e era trabalho de verdade. A ONG se chamava Mãos que Constroem. Funcionava num sobrado alugado na Zona Leste. Equipe de 6 pessoas. Orçamento apertado. Mas o trabalho era real. Elas ofereciam oficinas gratuitas para mulheres que queriam empreender. Planejamento financeiro, marketing básico, formalização, acesso a microcrédito, nada glamouroso, nada inspirador, só ferramentas práticas para quem precisava realmente sobreviver. Meu trabalho era administrativo, organizar documentos, responder e-mails, agendar oficinas, mas eu pedia para assistir às oficinas quando podia. E foi numa dessas oficinas, 3 semanas depois que comecei, que eu vi ela, Dona Célia. Ela estava sentada na última fileira de cadeiras de plástico, numa sala pequena, participando de uma oficina sobre gestão financeira para microempreendedores. A palestrante era uma contadora voluntária, falando sobre separação de contas pessoais e empresariais, sobre planilhas, sobre margens de lucro, coisas chatas. Coisas práticas, coisas reais. Quando Dona Célia me viu, ficou congelada. Eu também. A oficina terminou. As mulheres foram embora devagar, conversando entre si. Dona Célia ficou por último, juntando suas coisas com movimentos lentos, claramente esperando a sala esvaziar. Eu validei um risco gigante sem conhecer sua situação. Eu estava na porta. Ela não tinha como sair sem passar por mim. A gente ficou se olhando por um longo momento. Dona Célia, eu disse finalmente, eu preciso te pedir desculpas. Não precisa. Preciso. Eu não te dei as ferramentas certas. Eu só queria que você se sentisse bem naquele momento. Eu fui irresponsável. E você perdeu dinheiro por causa disso. Eu te disse que ia dar certo sem ter ideia se ia dar. Você passou meses sofrendo por causa do que eu disse. Eu validei um risco gigante sem conhecer sua situação. Eu não fiz as perguntas certas.
Ela continuou me olhando sem expressão. Eu não sabia se ela ia me xingar, me ignorar ou simplesmente ir embora. Então os olhos dela encheram de lágrimas. Eu perdi dinheiro, sim, ela disse, voz tremendo. 5.000 reais. Levei 8 meses para pagar. 8 meses comendo o mínimo. 8 meses sem poder comprar nada. 8 meses me sentindo a maior idiota do mundo. Cada palavra era uma facada. Mas sabe o que doeu mais? Ela continuou. Não foi o dinheiro. Foi perceber que você não acreditava de verdade. Você não conhecia nada sobre mim, sobre minha vida, sobre o mercado de costura. Você só estava fazendo um trabalho, vendendo um produto. E eu tinha colocado tanta esperança naquelas suas palavras. Eu tinha guardado aqueles 50 reais numa caixinha especial, planejando devolver quando eu conseguisse, como se fosse um talismã. Como se aquele momento na calçada tivesse sido mágico. Ela enxugou os olhos. Mas não foi mágico. Foi negócio. Eu paguei, você prestou serviço. Só isso. Não era só isso, eu disse. Ou melhor, não deveria ser. Eu deveria ter sido honesta com você desde o começo. Deveria ter dito, seu sonho é lindo, mas aqui estão os riscos reais. Aqui está o que você precisa fazer de verdade. Aqui estão as perguntas difíceis que você precisa responder. E mesmo fazendo tudo certo, pode não dar certo. Ainda quer tentar? Aí sim seria escolha sua de verdade. Dona Célia assentiu devagar. Era isso que eu precisava ouvir. Ela disse, não você consegue sem condições. Mas você pode tentar, mas aqui estão as condições reais. Aí eu teria feito escolhas diferentes. Teria começado menor. Teria testado o mercado antes de investir tudo. Sei lá, teria sido mais esperta. Ficamos em silêncio por um momento. Eu não vou tentar de novo, ela disse finalmente. Não o ateliê de vestidos sob medida. Não daquele jeito. Mas eu aprendi a costurar sob encomenda nas horas vagas. Pequenas coisas. Bainhas de calça. Ajustes de roupa. Conserto de zíper. Coisas simples, que não exigem investimento grande. Cobro 20, 30 reais por peça. Não é o sonho, mas é um extra. E é real. Isso está bom assim. Ela me deu um meio sorriso triste. Por isso que estou aqui. Nessas oficinas, porque agora eu quero aprender de verdade. Não frases motivacionais, mas planilha, conta, realidade. Ela começou a sair, pausou na porta. E você? O que você está fazendo aqui? Trabalho aqui. Auxiliar administrativa. Ela pareceu genuinamente surpresa. Você saiu daquele escritório bonito? Saí. Percebi que eu estava fazendo a coisa errada pelo motivo errado. Ou talvez a coisa errada pelo motivo certo. Não sei. Mas eu saí. Ela me estudou por um momento. Bom, ela disse finalmente. Talvez você esteja aprendendo também. E foi embora. Aquela conversa me assombrou por semanas, mas também me ensinou algo fundamental. Comecei a fazer trabalho voluntário adicional na ONG. Ajudava nas oficinas, não como palestrante motivacional, mas como facilitadora prática. Ajudava as mulheres a preencherem planilhas financeiras, a calcularem custos reais, a entenderem margem de lucro, ponto de equilíbrio, todas essas coisas chatas que fazem diferença entre negócio que sobrevive e negócio que afunda. Não era bonito, não era inspirador, não tinha música épica de fundo. Era planilha de Excel, era calculadora, era conversa dura sobre não, com esse preço você não consegue cobrir os custos, ou você precisa de pelo menos 3.000 reais de capital inicial antes de começar, ou talvez esse não seja o momento certo. Mas era honesto. E funcionava. Algumas dessas mulheres conseguiram tirar seus negócios do papel de verdade. Não por causa de frases motivacionais ou visualização criativa, mas por causa de planejamento sólido, trabalho duro, expectativas realistas e apoio concreto. E quando elas conseguiam, quando vinham agradecer, o agradecimento era diferente. Não era você acreditou em mim. Era você me ensinou a fazer as contas certas, ou você me alertou sobre aquele erro que eu ia cometer, ou
Você foi honesta comigo sobre os riscos. Isso valia mais do que qualquer curtida no Instagram. 6 meses depois de começar na ONG, a coordenadora me chamou na sala dela. Andréia tinha 50 e poucos anos, cabelos curtos, energia incansável. Tinha fundado a ONG 15 anos atrás, com o dinheiro da rescisão, quando foi demitida de um banco. Conhecia a pobreza de perto, porque tinha crescido nela. Marina, a gente conseguiu uma bolsa para expandir o programa de empreendedorismo feminino, ela disse, sorrindo. E eu queria que você coordenasse. Pisquei, confusa. Eu? Mas eu não tenho formação nisso. Não sou economista, não sou administradora, não sou nada. Não. Mas você tem algo melhor. Você entende as pessoas, você escuta de verdade. E você é brutalmente honesta com elas, mesmo quando a verdade é dura. Isso vale mais do que qualquer diploma. Andréia, eu não sei se... Eu sei sua história. Ela me interrompeu. Sei do que você fazia antes de vir para cá. Rodrigo espalhou boato suficiente para a história chegar até mim. E sabe por que eu te contratei mesmo assim? Porque alguém que tem coragem de sair de um negócio lucrativo por questões de consciência é exatamente o tipo de pessoa que eu quero na minha equipe. Senti meus olhos encherem de lágrimas. O salário não é grande, ela continuou. 3.000 por mês. Mas é o que a gente consegue pagar. E você teria autonomia para montar o programa como achar melhor. Aceitei no mesmo segundo. O trabalho era desafiador de uma forma completamente diferente. Não era vender esperança empacotada. Era construir estruturas reais para esperanças realistas. Montamos um programa de 12 semanas. Não prometíamos sucesso. Prometíamos conhecimento. As mulheres aprendiam a fazer plano de negócios real, a pesquisar mercado, a calcular custos, a entender quando um sonho precisava ser ajustado para caber na realidade. E quando os sonhos delas faziam sentido, quando os números fechavam, quando elas realmente tinham chances, ajudávamos com microcrédito, mentoria, rede de contatos. Mas quando não fazia sentido, quando era claramente inviável, éramos honestas. Olha, do jeito que você está planejando, isso vai te afundar em dívidas. Mas que tal ajustar assim? Que tal começar menor? Que tal testar primeiro antes de investir tudo? Algumas mulheres ficavam frustradas. Queriam ouvir você consegue. Não precisa repensar. Algumas iam embora. Algumas tentavam do mesmo jeito e davam errado. E voltavam com raiva, dizendo que a gente não tinha acreditado nelas. Mas a maioria agradecia. Porque pela primeira vez na vida, alguém estava sendo brutalmente honesta sobre os desafios reais, mas também oferecendo ferramentas reais para superá-los. Dona Célia virou frequentadora assídua das oficinas, nunca voltou a tentar o ateliê, mas se especializou em ajustes e consertos, trabalho que ela fazia de casa, sem investimento grande, com clientela pequena, mas constante. Ganhava uns R$ 600 por mês. Não era fortuna, mas era dela. E vez ou outra, quando terminava uma oficina, a gente tomava café juntas, conversava sobre sonhos e realidade, sobre o que podia ser e o que era. E ela nunca me devolveu aquela nota de R$ 50. Acho que estava certa em não devolver. Não tinha sido investimento, tinha sido pagamento por uma lição cara para ela. O trabalho na ONG não me deixou rica. 3.000 por mês mal pagava aluguel, comida, contas. Eu ainda morava num apartamento pequeno. Ainda precisava contar moedas no fim do mês. Ainda não tinha segurança financeira real. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu dormia em paz. Sem pesadelos sobre Dona Célia perdendo tudo. Sem culpa corroendo por dentro. Sem sentir que estava construindo minha segurança sobre as ilusões de pessoas desesperadas. Rodrigo continuou com a vendedora de sonhos. Natália e Júlia ainda trabalham lá. Ele contratou outras consultoras para cobrir minha saída. O negócio está crescendo. Tem mais de 20 funcionários agora, franquias em 3 cidades. O curso online está na 3ª turma. E tem gente saindo daquelas sessões se sentindo melhor. Tenho certeza disso.
Mas também tenho certeza que tem gente saindo de lá e tomando decisões terríveis, porque alguém disse você consegue, sem dizer, mas aqui estão os riscos reais. Às vezes eu ainda penso se eu fiz a escolha certa. Se eu deveria ter ficado, tentado mudar o negócio por dentro, tornado ele mais honesto, mas acho que não. Acho que algumas coisas não podem ser consertadas. Só abandonadas. Hoje, quando alguém vem até mim com um sonho nas oficinas da ONG, eu escuto. Escuto de verdade, como sempre fiz. Mas então faço perguntas. Muitas perguntas. Sobre dinheiro, sobre tempo, sobre mercado, sobre o que elas estão dispostas a sacrificar, sobre o que vão fazer se der errado, sobre plano B, sobre expectativas realistas. E se no final, depois de todas as perguntas difíceis, depois de olhar os números, depois de avaliar os riscos, ainda fizer sentido, eu ajudo. Não com frases bonitas, mas com plano concreto, com números reais, com expectativas honestas, com rede de apoio, porque percebi que a melhor forma de respeitar os sonhos das pessoas não é dizer que todos são possíveis, é ajudá-las a descobrir quais realmente são. Então dar a elas as ferramentas para construir esses sonhos sobre fundações sólidas, não sobre areia movediça de ilusões. Não é glamouroso. Não vai viralizar. Não vai me deixar rica. Não vai render milhões de visualizações ou centenas de milhares de seguidores. Mas é certo. E no fim, descobri que dormir tranquila vale mais do que qualquer like, qualquer visualização, qualquer dinheiro ganho, dizendo para as pessoas o que elas querem ouvir, em vez do que precisam saber. Porque a verdade, por mais dura que seja, por mais que frustre, por mais que doa no momento, é o único presente que realmente vale a pena dar. E se as pessoas não gostam, se ficam frustradas porque eu não disse você consegue automaticamente, se vão embora procurando outro lugar onde alguém vai vender a ilusão que elas querem comprar, tudo bem. Porque pelo menos eu sei que as que ficam, as que realmente constroem algo, vão construir sobre alicerce real. E quando conseguirem, vão saber que conseguiram de verdade. Não porque acreditaram em mágica, mas porque trabalharam duro, planejaram bem e tiveram apoio honesto. E essa é a diferença entre vender sonhos e construir sonhos. Eu era vendedora, agora sou construtora. É trabalho mais duro. Paga menos, tem menos glamour, mas é real, e real é o que essas mulheres precisam. Real é o que Dona Célia precisava desde o começo. Real é o que eu deveria ter oferecido quando ela sentou naquela cadeira de plástico na calçada e colocou R$ 50 amassados na minha mesa. Não posso voltar no tempo e mudar aquele momento. Não posso devolver os meses de sofrimento que causei, mas posso fazer diferente daqui para frente. E é isso que estou fazendo. Uma planilha por vez. Uma conversa honesta por vez. Uma mulher por vez. Não é história que vira viral. Não é jornada inspiradora para motivar milhões. É só trabalho. Trabalho real, duro, honesto. E por enquanto, é suficiente. Se essa história te fez refletir sobre a diferença entre esperança verdadeira e ilusão vendida, entre motivação vazia e apoio concreto, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada por ouvir